capítulo 10, nós vamos estar lendo do 46 em diante. Pode acender tudo, Juan. Marcos 10, 46 em diante. O teatro, ele realmente trata conosco, né? Ele traz para nós, então, ensinamentos, né? Sobre a nossa vida. É muito lindo. Muito lindo. Marcos 10, 46, acharam aí? Amém? Se você não tem a Bíblia aí, pega uma carona aí com o irmão que está do teu lado aí. Marcos 10, 46 diz assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Diga comigo, ele estava junto ao caminho, mendigando. Ok. Verso 47. Este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais. Clamava ainda mais alto, algumas versões, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Obrigado, Maria. Verso 50. E lançando de si a capa, deu um salto, e levantou-se e foi a Jesus. E Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu recobre a minha vista. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão. E foi seguindo a Jesus pelo caminho. Espírito Santo, nós te pedimos nesse momento, fala conosco. Traga, Senhor, o direcionamento para as nossas vidas, para que assim possamos entender e viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Esse texto vai falar a história do cego, um homem cego. A Bíblia diz que esse homem cego, ele não era cego de nascença, porque ele pediu para que retomasse então a visão, mas ele era cego por um tempo, não sabemos qual tempo de cegueira ele estava. E aqui, a palavra diz que ele estava mendigando no caminho. Mendigando no caminho, que significa que, à medida que todos os dias iniciavam, alguém o levava, ou ele ia então com uma varinha, um guia, e ali então ficava em um determinado local, e nesse determinado local da qual ele ficava pedindo esmolas, talvez com uma canequinha, talvez com um embornalzinho. Entra comigo na história, vai para junto comigo então nesse texto. Não sei se você consegue viajar, mas uma das maneiras de você gravar ou receber a direção de Deus é quando você entra dentro da história e vive o personagem. Então, se você tem alguma dificuldade para isso, comece a fantasiar, comece então a entender isso, porque eu não sei se você sabe, eu já expliquei algumas vezes isso. O nosso cérebro, ele tem duas partes. Um lado então mais ilusório, mais então de alegria, que você então consegue fantasiar coisas e criar coisas, e o outro lado, que é um lado racional,
Se você começar a usar só o seu lado racional agora, você vai falar assim, mas pastor, eu estou aqui na igreja, eu não estou lá no cego. É o seu lado racional falando. Mas se você ir comigo lá, é como se você entrasse nessa história, entrasse então em uma máquina do tempo. Vamos entrar na máquina do tempo? Sim ou não? Entra na máquina do tempo agora e sai então lá, milhares de anos atrás, e começa a enxergar a história desse cego. Você está agora na história. O cego então na beira do caminho, aquele homem então, já de meia idade, ali ele pedindo esmolas. Aí um passava, dava alguma coisa para ele, o outro passava, não entregava nada para ele, talvez até zombava dele. E assim era a vida daquele homem, dia após dia, apenas então frustração. Você concorda comigo que uma pessoa que vive pedindo esmolas, ele é uma pessoa frustrada? Sim ou não? Você concorda comigo que essa pessoa é uma pessoa frustrada na vida? Como uma pessoa poderia então todos os dias pedir esmola? Todos os dias então está ali gritando, ou pedindo e comendo daquilo que outras pessoas dessem a ele. É uma vergonha, é uma humilhação, é um tempo então de humilhação e de vergonha que aquele homem ele estava passando. Porém, quando Jesus ele chega na cidade com os discípulos, quando Jesus chega na cidade com os discípulos, esse homem, ele não tinha visto Jesus, ele não tinha lido sobre Jesus, ele não tinha participado de nenhuma reunião com Jesus, nenhuma conferência com Jesus. Aquele homem, ele apenas ouviu falar de Jesus. Apenas ouviu falar de Jesus. A experiência que aquele homem tinha era muito menor do que qualquer um de nós aqui temos. De qualquer um de nós aqui que temos. Porque nós temos experiência. Jesus já tocou em nossa vida. Amém ou não amém? Jesus ele já tratou já conosco algumas coisas. Você tem ouvido a palavra constantemente. Então isso tem trazido para você um fortalecimento de fé. Então nós estamos à frente já do cego. Amém? E ali então, aquele homem ele só ouvia falar. Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus então ele estava curando, ele estava libertando, ele estava transformando pessoas. E a hora que Jesus chegou na cidade, a informação chegou para ele. Eu acredito que ele então ouve o barulho da multidão, ouve o barulho de pessoas então chegando perto, e ele começa então a perguntar para um e para outro o que está acontecendo. E ali então ele recebe a notícia, olha, Jesus está passando por aí. E ele não desperdiça a oportunidade. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que esse homem, ele não desperdiçou a oportunidade que chegou diante dele. A oportunidade que ele teve, ele gritou, ele clamou, ele então, acredito que gritava constantemente, porque isso é um clamor, é grito constante, é uma busca constante. E ali então, à medida que ele estava fazendo isso, a multidão para. Olhe para o seu irmão e diga assim: não perca as oportunidades. Diga para ele ou para ela: todos os dias Deus colocará oportunidades para a sua vida. Não as desperdice. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Aquele homem, ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Para que nós venhamos ter uma vida de milagres, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Se você estiver no lugar errado,
perdeu. Se você perder a hora, perdeu. Se você estiver fazendo outra coisa, perdeu. Como agora nessa reunião que nós estamos. Você está no lugar certo. Na hora certa. Aí eu te pergunto, você está fazendo a coisa certa? Porque se você não focar, se você não observar, você pode perder a oportunidade que Deus tem para a sua vida. Então, o homem ele não desperdiçou a oportunidade que ele teve. E ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ali então, ele começa a gritar. O que era o grito para aquele homem? O grito para aquele homem era a chamada de atenção, a maneira de se expressar. Não necessariamente nós precisamos gritar para Deus ouvir. Mas se você quiser gritar também está tudo bem. Mas não necessariamente você precisa gritar para Deus ouvir, mas você precisa se expressar de uma forma que Deus te veja. Veja então a sua necessidade. Veja então aquilo que você está buscando. Porque tem pessoas que precisam de algo, mas não buscam ou não manifestam uma forma para poder então buscar. Estão me entendendo? Ali então aquele homem começou a gritar. Era a forma que ele tinha. Ele não podia correr, que ele era cego. Ele não podia fazer outra coisa a não ser gritar. E ele começa a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. E ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele começa então a buscar o nome do Senhor. E à medida que ele busca o nome do Senhor, à medida que ele vai então gritando e clamando, a Bíblia diz que a multidão tentou calar ele. A multidão tentou paralisar aquele homem. A multidão tentou então fechar a boca dele, dizendo que ele estava incomodando. Preste atenção que isso é uma chave muito importante para a nossa vida. Quando nós começarmos a manifestar a presença de Deus, quando nós começarmos então a chamar a atenção de Deus, pessoas vão querer nos parar. Observe nesse teatro que aqui nós temos 2 casos de pessoas, 3, melhor dizendo, que tentaram então parar. Nós temos então o caso da Ângela e da Micaele, mãe e filha, a mãe tentando parar então a filha. Está aqui, está ligado na história? Nós temos então o Gilbertinho e a Fernanda, que ele tentando então parar a fé dela através de volta então no vício que ela tinha. Nós temos então ali o João e o Joelzinho numa disputa porque testemunha não testemunha e tentando então bloquear e parar. Cutuca seu irmão e diga assim: vão tentar parar você. Diga para ele: vão tentar parar você. Agora você vai olhar como profeta, como uma profetisa para essa pessoa e vai dizer assim: mas não pare. Não pare, porque você está a um passo do seu grande milagre. Nós estamos a um passo do nosso milagre, mas pessoas querem nos parar. Pessoas querem tampar a nossa boca. Pessoas querem calar a nossa fé. Pessoas querem então fazer nós retrocedermos. Mas eu estou aqui para dizer a você: não pare, não pare, não desista, não pare, não pare, não desista. Vamos à frente, vamos avante, porque se você parar de lutar, o inimigo vai ganhar a guerra. Olha a história da mulher, a Patrícia encenando com o marido a luta. Olha a situação, as traições e os problemas então da vida e os golpes da vida. Tudo isso faz parte da história de um vencedor. A história de um vencedor vai haver muitos traumas, muitas batalhas, muitas feridas abertas. Porém, tudo isso vai se transformar em cicatrizes.
Porque nós vamos continuar lutando, não importa o que vão falar, o que vão bater, o que vão questionar, nós vamos continuar lutando e alcançar a vitória em nome de Jesus. Aquele homem, ele não parou. Cutuca seu irmão e diga: não pare. Eu quero te estimular você a fazer isso. Chacoalhe ele mais, diga: não pare. Não pare. Ah, irmão, se eu fosse você, eu fazia mais isso porque está dando certo. E eu sinto pessoas reagindo agora aqui. Diga: não pare. Não pare, não desista. Continue gritando. Nós precisamos continuar. Não importa o que estão falando de nós. Imagine a cena. A multidão, aquele povo talvez elitizado. Para, cego. Para, mendigo. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo assim: para. E mesmo se tampar a sua boca, eu vou continuar a gritar, eu vou gritar. Mesmo se tampar a sua boca, você continua. E se parar, então a sua... Se amarrar a sua mão, se... Cutuca seu irmão e diga: não para. Não pare de se mexer. Enquanto você estiver vivo, não pare de se mexer, meu irmão. E aquele homem, ele gritava, e cada vez que eles falavam: para, ele gritava mais alto. Cada vez que eles falavam: para, cego, e ele gritava mais alto. E eu quero que você faça isso. Cada vez que alguém falar para você: para, você aumenta a dose. Cada vez que alguém falar para você: desiste, você continua mais forte. Cada vez que alguém falar para você: não vai à igreja, aí que você vai todo dia. Aí que você aumenta, você vai aumentando. À medida que você é apertado, é exprimido, você vai continuando. Você vai aumentando, porque assim você vai estar atraindo a atenção de Deus para você. A atenção de Deus é de uma forma geral para todos. Preste atenção nisso. A atenção de Deus é geral para todo mundo. Deus aqui olha para todo mundo aqui como filho. Porém, aqueles que têm um jeitinho diferente, eu não sei porquê, mas cai um azeite diferente também naquele. Não é porque Deus faz acepção, mas é porque a pessoa é mais sedento. É porque a pessoa busca mais, a pessoa deseja mais, a pessoa anseia mais. E assim, Deus, ele sempre entrega na medida que você consegue, então, usar e manusear a unção e a graça que tem, então, sobre a sua vida. Você quer muito, você busca muito, você vai ter muito, e você vai, então, saber lidar com muito. Agora, se você, então, não quer, ou quer ficar quietinho, vai continuar, então, quietinho. Aquele homem gritava, aquele homem clamava, aquele homem buscava. E a multidão não deteve ele. Diga assim para o seu irmão: ninguém vai parar a sua vida. O milagre já é seu. Se ele não falar amém, você belisca ele da próxima vez que não vai falar, tá bom? Fala assim, ó: ninguém vai parar a sua vida. O milagre já é seu. Belisca, irmão. Se ele não falar nada, belisca, porque talvez está morto. Aí acorda, né? Levanta, faz alguma coisa, não é verdade? Então, e ali, se fosse para parar aqui, já estava bom. Porém, Jesus ouviu. Diga assim comigo: toda vez que eu clamar, Jesus está me ouvindo. Pastor, mas mesmo aquela oração? Sim, aquela oração do chuveiro, sentado no trono. Aquela oração Deus ouve também. Aquela oração dentro do carro, aquela oração de madrugada, aquela oração que você fez deitado, aquela oração que você fez, que você disse assim: eu não aguento mais. Jesus estava te ouvindo. E ele diz para você: se levanta. Seu lugar não é prostrado, seu lugar não é humilhado, seu lugar não é então jogado para as traças, seu lugar não é pedindo esmola, seu lugar não é então mendigando. E a hora que Jesus mandou aquele homem se levantar, aquele homem jogou para trás a sua capa e se levantou esperando o milagre, na expectativa
de um milagre. Você está na expectativa de um milagre? E aqui está a chave de tudo isso que nós estamos falando. Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele: que queres que eu te faça? Jesus tinha umas perguntas meio assim, maluca, né? O cara era cego, estava gritando. O que será que o cara queria? É difícil de entender? Não é. Mas é isso que Deus ele quer de nós. Que nós falemos o nosso problema. Porque quando nós falamos o nosso problema, a solução já vem já no mundo espiritual e já renova já aquela situação já imediatamente. Porque o inimigo ele não ouve o que você está pensando. Ele só ouve o que você está falando. Por isso que você não pode ficar orando ou apenas então pedindo em pensamento. Porque à medida que você vai pedindo, ou vai orando, ou vai expulsando, ou vai repreendendo em pensamento, aquilo que for para desbaratinar o inimigo, ele não vai entender e você vai ficar então no vazio. E Jesus ele disse assim: vai meu filho, fala o que você quer. Olhe para cá, Jesus está perguntando para você: meu filho e minha filha, fala o que você quer. O que você quer, o que você precisa, o que você necessita, o que é que você está buscando, o que é que você está ansiando. E aí aquele homem disse assim: eu quero ver, Senhor, eu quero tornar a ver. Alguns estão falando assim: pastor, o que eu gostaria nessa noite era tornar a ter alegria na minha família. Outros estão dizendo assim: o que eu queria nessa noite era tornar a ter então um trabalho. Era tornar então ter prazer de estar na casa do Senhor. Era tornar então, sabe, buscar um trabalho e alcançar ele. Era então novamente ter um dinheiro na conta para mim pagar uma conta. Era então ter então uma oportunidade de ter o meu filho e minha filha perto de mim. Uma nova oportunidade, um novo momento. E eu te pergunto: o que queres? O que você quer que Deus faça para você? O que você quer que Jesus ele faça para a sua vida? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua petição? Por menor ou maior que seja, ele está presente aqui para te fazer e para te entregar. E ali aquele homem então em pé, falou o problema, contou a necessidade. Jesus não falou para ele: veja. Jesus não disse assim para ele: agora você vai ver. Nada disso. Jesus disse assim para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha para o seu irmão e diga: a tua fé te salvou. Aqui está uma chave para a nossa vida, irmãos. Quando nós temos fé, nós temos salvação. Quando nós temos salvação, nós temos a cura. Preste atenção, talvez você não entendeu. Quando nós temos fé, nós temos salvação. A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus e sua justiça em primeira instância. Não busque nada diferente disso em primeira instância. Se a sua expectativa está sendo o casamento, dinheiro, namorado, marido, a empresa, o que for, o ministério, antes de Deus, você está buscando a coisa errada. Primeiro Deus. Então veja bem, a fé traz a salvação. E a salvação, uma pessoa salva, ela é liberta, curada, transformada de todo o mal sobre a sua vida. E Jesus ele disse assim: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que aquele homem voltou a enxergar. Versículo de número 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. E aqui eu encerro então essa mensagem. Jesus quer te tirar da humilhação. Amém ou não amém? Jesus quer te tirar da humilhação. Não sei qual a humilhação que você está passando, mas Jesus quer te tirar dessa humilhação. Quer te arrancar você dessa humilhação. Jesus quer que você lute,
no meio das perseguições que a multidão vai então causar para a sua vida. Lute, continue lutando. Só que Jesus quer que você tenha a sua salvação garantida, ajustada, para que todas as coisas da sua vida sejam então completa, e aí você deve continuar seguindo ao Senhor. Seria muita hipocrisia da nossa parte receber do Senhor e não continuar caminhando com o Senhor. Seria muito ruim nós então querermos algo de Deus, mas não querer seguir o caminho com Deus. Você sabe por quê? A sua necessidade será suprida por Jesus hoje. Só que se você não tiver Jesus na sua vida, amanhã você vai ter nova necessidade, nova dificuldade, quem vai te socorrer? Se você então ter a sua necessidade socorrida por Jesus hoje, e ter Jesus na sua vida, andar junto com Ele, amanhã você vai ter outra necessidade, e Jesus vai estar com você, e vai solucionar o seu problema novamente. Aí daqui um mês você vai ter novas necessidades, e Jesus vai estar com você, e vai solucionar os seus problemas, vai resolver as suas questões, porque quem anda com o Senhor, tem a solução do problema garantida na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: acabou o tempo de humilhação, acabou o tempo de chacota do inimigo, agora é tempo de sorrir e seguir a Ele com alegria, aleluia. Sarado, curado, abençoado, liberto, transformado pelo sangue de Jesus. É assim que nós vamos fazer, é assim que nós vamos viver. Por quê? Porque o inimigo, ele quer nos parar. Lembre-se disso, o inimigo quer te parar, quer tampar a sua boca. Não deixe, não permita o inimigo parar você. O Senhor é contigo. Ele é o teu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, amém? Como aquele louvor: nunca pare de lutar. Chacoalhe seu irmão e diga: não pare de lutar. Você é um soldado do exército de Cristo. Continue lutando. Diga assim para ele ou para ela: Jesus está aqui. E nós estamos na mesma condição do cego. Então, é necessário clamar, vencer a multidão, se levantar, jogar a capa fora, entender que a salvação, que na salvação temos a vitória garantida pelo sangue de Jesus. Pronto. Aleluia, está resolvido. Temos Jesus, temos tudo. Temos o Senhor, temos tudo na nossa vida. Aleluia. Se coloque de pé no nome de Jesus.